Olá, hoje estamos recebendo no meu canal Fernando Gabeira. Nós já tivemos uma conversa com o Fernando Gabeira acho que foi muito legal, vocês gostaram muito, e eu leio o Fernando Gabeira há milênios, quase da época do Ramsés II, mas nem tanto, da entrevista ao Pasquim lá atrás, depois Carta sobre a Anistia, aí foi indo, e leio também no Estadão e no Globo. E vou, primeiro, claro, agradecer a gentileza do Fernando Gabeira ter me atendido, e vou pegar um texto justamente que eu li aqui, e é uma coisa que eu estava pensando, e eu falo que deve ser a nossa reflexão, não sei se para os próximos anos ou décadas. É o artigo, Gabeira, e agradeço novamente você ter aceito o meu convite, que tem o título Uma Extrema-Direita à Espera de Estudo. Queria justamente pegar esse gancho aí, que eu também não tenho resposta, eu gostaria de ter, assim, eu fico olhando as coisas, pensando, tento exemplos históricos, ficam péssimos meus exemplos, e não consigo ter resposta. Então, agradecer muito a você, e por que você considera que é tão importante nós termos um estudo para entender a extrema-direita, especialmente a brasileira? Olha, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Esse artigo provocou alguma comoção entre acadêmicos, porque eu dei a impressão de que o tema não estava muito desenvolvido no Brasil. E eles disseram, não, você está mal informado, há muito estudo já no Brasil, e agora, domingo que vem, talvez eu faça até uma entrevista com duas pessoas que atuam nessa área. Essa é uma das minhas preocupações, não é? Eu fico um pouco, digamos assim, desanimado de ver a imprensa apenas terroristas, vândalos e tudo mais, mas não se passa por uma etapa seguinte, não é? Que é uma etapa de estudo e de avaliação dessa extrema-direita. Eu tenho me valido, evidentemente, que vou me valer dos estudos nacionais, mas tenho me valido muito também dos estudos americanos, onde há um avanço muito grande de pesquisa na área dos grupos de supremacia branca e de pesquisa também na Alemanha, onde há também problemas muito sérios nesse campo. Eu acho que tem duas extremas-direitas que é preciso levar em conta, né? Uma delas é uma que tem a perspectiva de que é preciso precipitar a crise e promover logo alguma coisa que desestabilize o sistema. Essa é, digamos assim, a visão também de alguns supremacistas brancos americanos que provocam atentados e matam gente e tal, achando que com isso eles precipitam a crise. Mas existe uma outra extrema-direita que, por incrível que pareça, inversamente procura e quer aplicar o Gramsci, quer caminhar para ter uma hegemonia cultural na sociedade. E essa extrema-direita está muito desenvolvida nos Estados Unidos, uma vez que ela atua não só no campo da música, mas no campo da culinária, no campo da moda, na tentativa de criar núcleos intelectuais, revistas e tal. Então, o que nós estamos vendo no Brasil ainda é meio embrionário, mas eu costumo dizer que o gênio não vai voltar para a garrafa, que a extrema-direita vai se desenvolver no Brasil, que ela tem uma perspectiva de desenvolvimento no Brasil e que a nossa obrigação é estudar muito para poder realmente defender a democracia. Se você quiser defender a democracia, eu acho que quanto mais conhecimento você tiver dos adversários da democracia, mais fácil você consegue conter a ameaça, né? Então, mesmo agora, quando esse pessoal está preso lá em Brasília, nós temos 1.000 pessoas presas, hoje saiu uma pesquisa mostrando que dessas 1.000 pessoas, a maioria é homem e 50% recebeu o auxílio emergencial, o que mostra que havia um vínculo entre o governo Bolsonaro e essas pessoas, porque nem todas precisam desse auxílio emergencial. Mas eu acho que a pesquisa devia avançar um pouco mais. Eu acho que a gente, aproveitando a presença dessas pessoas lá, a gente devia conhecer melhor a atmosfera em que elas se formaram,
as redes sociais que frequentaram, os livros que leram. Deveria haver uma pesquisa maior nesse campo, né? Eu continuo observando, continuo lendo, né? Inclusive tenho escrito um pouco sobre o assunto. Essa semana eu tive a oportunidade de chamar a atenção aqui no Brasil para uma matéria importantíssima, um grupo em Israel, cuja missão era intervir em eleições. Eles participaram de 30 eleições, um pouco mais, e tinham o objetivo de criar um exército virtual falso, avatares, né? Forjavam documentos, interferiam em campanhas eleitorais, faziam todo o trabalho realmente sujo que nós vimos surgir nos últimos anos, né? Aproveitando também o fato da internet se estruturar em bolhas, né? Então eles têm uma mensagem para cada bolha. E eles chegaram à sofisticação até de, em certos políticos que eles queriam comprometer, eles chegaram até à sofisticação de mandar imagens eróticas para o e-mail dele para comprometê-lo com a própria mulher. A mulher supôs que ele tivesse amante, que eles eram ultra sofisticados nisso. Então eu acho que é um processo, né, que nós temos que ficar atentos, um processo de um lado, e que existe um lado subterrâneo, e esse lado subterrâneo atua intensamente na internet. Existe um lado mais claramente terrorista, que programa ações destinadas a precipitar o que eles chamam de crise do sistema, e existe também um grupo mais intelectualizado que quer estabelecer a hegemonia cultural da direita, através o Steve Bannon mesmo esteve na Itália, tentando alugar um convento lá para fazer um curso, quer dizer, um espaço de formação de intelectuais de direita. Algo que o Olavo de Carvalho, dentro dos seus limites, ele fez no Brasil através da internet. Formou alguns intelectuais de direita e tal. Então, a visão que eles têm é essa, uma visão de intervir amplamente, né? E nós precisamos ficar atentos, né? Ficar muito atentos para poder examinar o que eles estão querendo, o que não estão querendo. E eu acho que no Brasil a gente ficou muito na briga, no confronto e pouco no estudo, embora, como eu disse, há estudos importantes. No dia 28, na PUC, nós vamos fazer eu estarei cobrindo, né, um seminário sobre a extrema-direita, e que teremos também a presença internacional do Benjamin Teitelbaum, que escreveu Guerra pela Eternidade, um livro que ele escreveu, aqui o livro, Guerra pela Eternidade, tá meio fora. Sim. Esse livro é Teitelbaum. E então há no meu caso, eu estou me dedicando a estudar, a ler os americanos, tenho uma longa bibliografia, parcialmente me aconselhada pela Michele Prado, que também pesquisa nesse campo, e eu acho que é um caminho para nós estudar para conhecer, entende? Gabriel, eu tenho até conversado com alguns pesquisadores brasileiros, algumas vezes lido um pouco rapidamente, até por causa de outras atividades, algumas reflexões desses acadêmicos sobre o Brasil. Alguns eu conheço, da longa vida que eu tive na universidade antes de me aposentar, conheço pessoalmente, cheguei a trabalhar, mas sem ser chato, algumas coisas não me satisfazem, não dão conta. Então, pegando duas questões que você fala do caso dos Estados Unidos, a questão daqueles que querem precipitar a crise, né, esse pessoal da supremacia branca, etc., e a questão gramsciana, isso que é interessante, né? O que diria o Antônio Gramsci disso, da questão da hegemonia cultural. Quais são os temperos agora brasileiros, nossos, da nossa história, da nossa formação social, econômico-social, que juntaria com esse tempero externo nessa relação demoníaca, vamos chamar assim, em relação à questão democrática? Que temperos que nós temos da nossa própria história que agravam essas questões que vêm de fora na sua leitura? Olha,
Um dos aspectos que existe lá fora e não existe aqui, tem sido o centro das preocupações, é a questão da imigração, né? Em todas as correntes da extrema-direita, seja europeia, seja americana, existe um medo da imigração, né? Em alguns lugares, o medo de que os muçulmanos passem a ser maioria no país e imponham a Sharia a uma minoria branca. Na Europa existem as teses da grande substituição, né? Que os europeus seriam feita por um sujeito chamado Camus, não é o Albert Camus, é um outro Camus, se não me engano, o Renan. Então, ele também tem essa tese. Existe também de uma outra tese da Euroarábia, que é a tese de fusão da Europa com a Arábia. Em todos os casos na Europa e nos Estados Unidos, o grande motor é a imigração. O grande motor é o medo de perder o lugar e perder os seus direitos para outras culturas, né? Aqui no Brasil, nós não temos isso, praticamente. Nós não temos essa questão da imigração. Então, o que é muito utilizado, o que eu observei aqui, que é muito utilizado no Brasil, é o medo do comunismo. Quer dizer, a Guerra Fria, os fantasmas da Guerra Fria ainda existem aqui numa escala muito grande, né? Então, observando alguns discursos, né, feitos durante as eleições, as pessoas falavam, olha, o comunismo vem aí, vem levar a sua casa, as pessoas vão morar na sua casa, quem tiver um apartamento de 3 quartos vai ter que ceder uma parte do apartamento, enfim, a visão de que o comunismo viria para tomar. Lendo a revista Cruzoé, que conseguiu trazer um caso lá de dentro, eu vi a história também de uma mulher do Paraná que recebeu como herança, ela tem uma renda pequena, R$ 1.500 por mês, mas recebeu como herança um trator. E ela, botaram na cabeça delas que ela ia perder o trator para os comunistas. E ela veio para Brasília, participou desse movimento do 8 de janeiro, porque ela tinha medo de perder o trator para os comunistas. Então, uma das questões muito importantes aqui é essa, a questão do medo do comunismo, que na Europa e nos Estados Unidos já não tem esse peso, né? O grande peso é o medo da imigração. E o Bolsonaro utiliza muito esse mecanismo, né? Então, a outra questão que me parece muito presente na direita brasileira, né, é a questão do mérito. Uma análise isso teve, no meu entender, esteve muito presente também no problema nas eleições de 2022, quando, de um lado, você vê o Lula constituir uma frente que envolve, de um lado, também pessoas de até 2 salários mínimos, mas que também atinge uma franja da classe média, uma franja dos ricos, interessados em que o Brasil tenha uma política social. Por compreender, muitos deles, que a ausência de uma política social no país, com as nossas características, pode ser explosiva, né? Já a concepção mais forte na direita é a meritocrática. É a suposição de que os pobres são pobres porque não trabalharam o suficiente ou não tiveram competência o suficiente para vencer os obstáculos. E que não há sentido em se voltar para atendê-los muito, porque, na verdade, eles precisam mais de trabalhar e se tornarem competentes para poder sair da pobreza. O Bolsonaro não pôde desenvolver isso de uma forma pura porque ele tinha problemas eleitorais. Ele teve que, de uma certa maneira, aceitar, né, auxílios emergenciais, aceitar o Auxílio Brasil, não porque ele acreditasse nisso. Quer dizer, lá atrás, quando você vê
as grandes falas do Bolsonaro a respeito de Bolsa Família ou auxílio à população mais pobre, ele sempre viu com muita ironia, até com certo rancor. Isso aí é compra de voto, isso aí as pessoas não trabalham, é estimular a vagabundagem. Mas só que ele foi levado, num certo momento, a ter essa posição. O outro aspecto também, não quero me alongar muito, né? Mas um outro aspecto que eu acho muito presente, realmente muito presente na extrema-direita brasileira, é a luta contra a corrupção. Uma sensação de que é preciso, que o sistema brasileiro político está corrompido, que grande parte dessa corrupção é conduzida ou foi liderada pelo PT e foi liderada pelo Lula, e que a volta do Lula ao governo significa também a volta da corrupção e a volta de uma pessoa já condenada pela corrupção. Esses são os elementos mais comuns. Mas isso não significa que eles possam avançar, entendeu? Por exemplo, já existem produtoras de vídeo, como, por exemplo, o Brasil Alternativo, que procura dar uma visão de alguns fatos em documentário, uma visão diferente da visão que é dada pela imprensa de um modo geral. Você tem uma revista como a Revista Oeste, com colunistas e comentaristas que têm também uma visão crítica de todo esse sistema. Então, eu não quero dizer que exista uma ligação orgânica entre eles e esse movimento de extrema-direita, mas já existe um movimento cultural também, alguns avanços culturais que mostram que é algo que tende a crescer, não é? E no Brasil ainda com essas características, as características mais contrárias ao comunismo. Tanto que aqui, a presença da Venezuela e a presença de Cuba, e um pouco mais distante da Nicarágua, mas com Noruega, de Cuba e Venezuela, elas são uma permanência também, né? As pessoas dizem, olha, não podemos virar uma Cuba, não podemos virar uma Venezuela. Então, os fatores que determinam hoje mais esses medos, né, são esses. Existe algo que eu ainda não estudei, no Brasil não foi estudado, nos Estados Unidos eu creio que um pouco mais, que é também o fato de muitas dessas pessoas terem passado pela pandemia, como todos nós, terem vivido também uma situação de depressão e de medo, e de estarem vulneráveis um pouco mais a esse discurso, né? Isso também é um dado importante. Há o outro dado importante, né, que é inevitável, não se podemos negar, está presente em tudo, é o fato da extrema-direita ter câmaras de eco, né? Ela cria câmaras de eco, ela cria mecanismos, né, sobretudo o WhatsApp e tal, através dos quais as pessoas recebem informações dirigidas e consideram que essas são as informações corretas em confronto com as informações da chamada grande mídia, entende? Então também isso ajuda muito a formar esse processo. Eles chegaram ao 8 de janeiro de uma forma muito especial, porque eles passaram 70 dias na porta dos quartéis, pedindo que as Forças Armadas entrassem, no caso, derrubassem o presidente da República e anulassem as eleições, né? Em outras palavras, pedindo um golpe durante 70 dias. Ao longo do tempo, inclusive ressuscitaram um velho áudio do Olavo de Carvalho, e nesse áudio do Olavo de Carvalho ele diz o seguinte: não apelem para as Forças Armadas terem uma atividade autônoma a respeito disso. Deixem isso de lado. Procurem criar uma situação tal em que as Forças Armadas sejam chamadas a intervir e não tenham condições de reprimi-los. Então, o 8 de janeiro foi a mudança de tática, foi uma inflexão na mudança de tática. A tática era, basicamente, pressionar os quartéis,
no 8 de janeiro, eles partiram para criar um fato que poderia ter resultado numa GLO, uma garantia da lei e da ordem, uma intervenção militar, e possivelmente enfraquecer o Lula até marginalizar o governo federal. Essa era a visão deles, entende? Naquele momento. Agora, depois disso, eles continuam, né? Eles têm um mecanismo, evidentemente, de autodefesa, dizer que aquilo foi uma provocação de infiltrados, que o governo federal promoveu isso para se fortalecer e tal. Mas eu acredito que voltarão à carga, né? Voltarão e vão se reorganizar de alguma maneira. Eu sou crítico, aí uma crítica individual, isolada, né? As pessoas nem gostam que eu fale muito nisso, mas eu sou crítico à ideia do Alexandre de Moraes de botar todos juntos em Brasília. Quer dizer, pela minha experiência revolucionária, que eu tive uma experiência, pode não ter sido uma revolução bem sucedida, mas eu tenho uma experiência revolucionária. Você não deve colocar na cadeia pessoas, no mesmo lugar, pessoas com vários níveis de consciência, que a tendência é você universalizar um nível de consciência mais alto, entende? Mas, então é isso, hein? Exato, não, exato. E aí eu queria colocar uma questão, Gaber. Será que também não é uma diferença brasileira? E você falou um pouco no final aí em relação à extrema-direita europeia, a presença da questão da imigração, e idem no caso norte-americano. No caso brasileiro, o protagonismo político das Forças Armadas, quer dizer, que não é um elemento presente nos Estados Unidos e no caso europeu, ao menos com a importância que tem no Brasil, né? E pela nossa história marcada pelo golpismo, né? Nós temos uma história republicana desde o início da República até tempos recentes marcados pelo golpismo. Isso também não é mais um ingrediente que cria uma especificidade nacional, não que eu estou dando uma de Policarpo Quaresma aqui, mas é uma especificidade nacional. Sem dúvida, esse fator, inclusive, numa das minhas apreciações, alguém me criticou, você não mencionou as Forças Armadas, sem dúvida. As Forças Armadas viveram um momento especial, né? Elas foram parcialmente cooptadas pelo Bolsonaro, né? Existe há muitos anos nas Forças Armadas uma sensação de que eles são salvadores, né? Que eles são mais capazes do que os civis de resolver alguns problemas, e o Bolsonaro soube muito bem atraí-los para a administração, né? E atraí-los para a administração e atraí-los também, alguns que ainda não tinham sido ganhos, atraí-los também por uma concepção de direita, de extrema-direita. Quer dizer, é claro que sempre houve uma tendência de extrema-direita nas Forças Armadas, mas com o fato da ditadura militar ter passado, com o fato de eles terem que, de uma certa maneira, se integrar na democracia, isso estava um pouco adormecido. E o Bolsonaro conseguiu despertar, né? Em primeiro lugar, ele conseguiu despertar trazendo esses milhares de militares para a administração. Isso foi muito útil para eles, né? Porque em alguns casos dobrou os salários. Eles receberam mais dinheiro por isso. Eu não quero dizer que eles não são ideológicos, entende? Mas eu quero dizer que o dinheiro tem um grande peso também. As Forças Armadas venezuelanas foram cooptadas materialmente, entende? Elas não foram cooptadas porque acreditam no socialismo, entende? Elas foram cooptadas materialmente. E o Bolsonaro teve esse peso de trazer. Ao mesmo tempo, ele se ligou de generais de extrema-direita. Né? O Mourão, general de extrema-direita. O general Heleno já era conhecido também como general de extrema-direita. Um grupo de generais que, além de ser generais de extrema-direita, gozou de uma situação no poder muito singular. Grande parte deles ganhava mais de R$100 mil por mês, né? Salários absurdos. Hoje, nas Forças Armadas, tinha, pelo menos, mais de 1.600 pessoas ganhando mais de R$100 mil por mês. É uma coisa bem
significativa, não é? Então, houve essa cooptação do ponto de vista ideológico, mas muito fortalecida também pelas melhorias materiais. E quando você associa essa tendência ideológica com uma atração material, realmente elas passam a ser um grande protagonismo. Só que no último momento, quando a população se voltou para elas e tentou fazer com que elas dessem um golpe, eles não conseguiram. Não conseguiram, eles recuaram. Ou há uma conversa de um diálogo, né, entre o antigo comandante Arruda e o Bolsonaro. Eu não posso dizer se ele é verdadeiro, mas ele é verossímil, em que o Bolsonaro, ele diz para o Bolsonaro: olha, eu não quero ser heróis por 60 dias e ter 60 anos de aborrecimento, entende? Então eles tinham uma compreensão de que mesmo se fossem cultuados por uma parte da população ao dar o golpe, eles iam criar uma situação insustentável para eles a médio, a longo prazo, eu diria até a curto prazo. Eu não sei se é bem uma última questão para não abusar de você, mas é a questão agora, o outro lado do balcão, né? Frente a esse desenho, quer dizer, grávido, uma situação complexa que nós vivemos aqui no Brasil, há uma questão do fenômeno mundial, como você apresentou, e as peculiaridades nacionais. Nós temos um novo governo, tomou posse no 1º de janeiro, quase uma semana depois, tem os incidentes gravíssimos do dia 8 de janeiro, e no mês seguinte tem a posse de um novo Congresso, né? E por aí vai. A questão que se coloca, como construir, nessa conjuntura tão particular do mundo e do Brasil, uma espécie de dique, o dique é uma metáfora péssima, mas uma espécie de dique democrático frente ao avanço das águas autoritárias. Quer dizer, como fazer com que, lembrando lá do Carlos Neus Coutinho, a democracia como valor universal, quer dizer, como ganhar, usando umas expressões, mas como ganhar politicamente a população, especialmente a população mais pobre, que é a maior parte do eleitorado, e que grande parte votou no Bolsonaro, uma parte considerável, ao menos aqui em São Paulo, como dar a resposta democrática ao avanço do autoritarismo? Olha, eu acho que um dos aspectos que a gente não pode descartar, não é procurar retomar o desenvolvimento econômico, não é procurar transmitir uma sensação de prosperidade. Isso, no momento, o Brasil tem algumas janelas de oportunidade. O Brasil retomou uma visão de política. Existe no mundo uma vontade muito grande de investir nesse campo do meio ambiente. Há investimentos que foram paralisados por causa da política do Bolsonaro, destrutiva no meio ambiente, e investimentos até infraestruturais. E há também, como o próprio Haddad costuma afirmar, há também essa questão da energia limpa, a possibilidade de você atrair para cá muitas empresas que querem trabalhar com energia limpa, que já soluciona parcialmente o problema delas no exterior. Então, o Brasil tem essa janela de oportunidade com a Amazônia, com um problema com a questão ambiental, e podia exatamente encaminhar por aí. Mas isso não basta, né? Eu acho que existem outras coisas. Além disso, é preciso a criação de um instrumento de defesa da democracia um pouco mais sofisticado, né? A Alemanha tem isso. A Alemanha tem um instrumento de defesa, um órgão de defesa da democracia que foi capaz de prever um golpe, prender todo mundo antes, entende? Então você necessariamente vai ter que se preparar para esse novo momento. Você tem que ter instrumento, você tem que, por exemplo, o Brasil vai ter que trabalhar algum tipo de controle pactuado com o mundo mesmo, porque há no mundo essa preocupação da internet. Você não pode pura e simplesmente
não ter nenhum controle, não pode fazer um controle autoritário, não pode fazer um controle mal feito, mas uma lei de controle da internet é importante. Alguns países já avançaram nela. E a gente vai ter, porque se você não segura também, entende, os ataques com novos instrumentos que a democracia está sofrendo, você não vai conseguir contê-lo. E o campo da internet tem sido não é? O tsunami de notícias falsas, o tsunami, você vê essas empresas como a Cambridge Analytica, essa empresa de Israel, que foi denunciada essa semana, elas são extremamente sofisticadas e preparadas para desestabilizar qualquer país, entende? Elas forjam documentos, elas têm um exército de avatares, elas podem criar campanhas falsas, elas podem fazer tudo. Se você não estiver preparado para isso, vai ser muito difícil. O outro aspecto que eu acho que é importante seria a gente reconhecer a importância do conservadorismo no Brasil e tentar caminhar, entende? Através do diálogo, através da compreensão do que ele é, para evitar confrontos desnecessários. Vou te dar um exemplo que eu tenho falado, pode ser que eu esteja equivocado, devo levar porradas dos meus amigos, mas eu estou acostumado, essa história da linguagem neutra. Né? A linguagem neutra eu acho que a linguagem neutra, ela é uma linguagem com boas intenções. As pessoas querem ser inclusivas, elas querem atrair mais gente, elas querem fazer com que pessoas sejam respeitadas. Mas acontece que isso não acontece no cotidiano. Você não cria uma linguagem que não existe no cotidiano. É mais fácil você inserir uma gíria na língua portuguesa do que inventar uma palavra e fazer com que ela exista na língua. Entende? É difícil. E esse tipo de distanciamento é o distanciamento através do qual os conservadores entram muito pesado e daí fabricam essas histórias dos banheiros unissex, das mamadeiras de piroca, uma série de coisas que acabam tumultuando também o processo, entende? Então eu acho que tem que crescer, né? Tem que estabelecer um controle democrático da internet, tem que ter um órgão de defesa da democracia e tem que entender melhor os conservadores e avançar mais no diálogo com eles, entende? Eu também vejo uma questão rápida para a gente finalizar, Gabeira, que as pessoas, quando eu conversei agora, no segundo semestre do ano passado, especialmente com muita gente, as pessoas, nós sabemos como funciona a democracia, ou razoavelmente sabemos como funciona o Estado Democrático de Direito, mas a ampla maioria da população não tem ideia de quais são as atribuições do prefeito, do governador, do presidente, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, onde eu posso votar, onde eu não posso votar, como eu posso cobrar de quem eu votei, em suma, que são questões vitais da democracia, né? A participação permanente, não só no momento do voto, e por que escolher o Paulo, o Pedro ou a Maria, né? Então parece que nós vivemos num casulo em que nós conversamos entre iguais, temos divergências, mas entre iguais. Mas há uma ampla população, milhões e milhões de brasileiros, que vivem um outro mundo lutando pela sobrevivência material, diária e de forma muito difícil, em que essas questões políticas que para nós são fundamentais e que para eles também são fundamentais, mas que eles não vivem, não compreendem. Eu não sei, não é que nós estamos acima, como somos grandes intelectuais, não é isso, mas o cotidiano da população mais pobre, a ampla maioria da população, a questão central é se alimentar, né? Nós sabemos quantos passam fome, quantos têm necessidade de alimentar. Quer dizer, como sempre minha questão, pode ser ingênua, como ganhar as amplas massas, como nós falaríamos no passado, para a democracia, né? Para o nosso
para isso. Eu acho que esse é a minha angústia, porque as pessoas, nós sabemos, você viveu, você é um pouco mais velho que eu, mas nós somos mais ou menos da mesma geração, o que é não ter democracia. E sabemos o custo disso. Mas essas pessoas dos últimos 30 anos, especialmente 35, e com essa questão econômica que você destacou, que me parece muito importante, quando você tem crescimento econômico, o espaço do extremismo fica extremamente limitado, do extremismo político, quando cresce e tem perspectiva que o futuro será melhor que o hoje. Mas essa noção de democracia como algo introjetado e fundamental à vida do cidadão, a impressão que dá é que não está presente nas pessoas. Não sei. Você tem razão, e uma das minhas discussões com amigos de esquerda, né, num determinado momento, quando eu era deputado ainda, era de que eu achava, como nós constatamos aqui, que é preciso crescer, que é preciso melhorar de vida, mas que a ideia de que as pessoas devem apenas ter mais eletrodoméstico, mais condições materiais de vida é limitado. Que existe um grande campo de educação política que foi desprezado. Então, o grande perigo, no meu entender, no crescimento econômico, é você reduzir pessoas às suas necessidades fisiológicas, entende? As necessidades de comer, de morar, e tal, e não compreender que é um trabalho de educação política que tem que ser feito sistematicamente, em grande escala também. Isso escapou completamente. Porque se você tem a perspectiva eleitoral apenas, entende? O que você quer? Olha, se as pessoas estão bem nutridas, se elas estão consumindo, se elas estão com uma sensação de progresso material, elas votam em mim. E está bem, aí a roda continua. Mas o problema é o seguinte, o que é que elas avançaram? Né? Como é que elas avançaram nesse período? E essa questão também se coloca. É uma questão que a própria força no poder tem que considerar, entende? Se ela vai, de novo, pura e simplesmente acionar o mecanismo do crescimento material e da satisfação às melhorias materiais, como eu digo, de intoxicar as pessoas com eletrodomésticos, ou se você vai também nesse processo, que é necessário de melhoria material, você vai também trazer um pouco mais de educação política, entende? E de vida política para essas populações. Ótimo. Agradecer, Gabeira, mais uma vez a gentileza sua, porque você vai falando, eu vou pensando em outro, fico anotando aqui, pensar depois, e sempre buscando os exemplos históricos, certos dilemas nossos, são dilemas que estavam em Atenas, nessas discussões democráticas, são coisas que têm uma história, né? E uma história, eu me lembro quando criam o ostracismo e depois vão abolir o ostracismo, o ostracismo parecia ser uma coisa boa para eliminar os inimigos da cidade, e depois foi utilizados por aqueles que queriam eliminar os seus adversários políticos e aproveitavam de maiorias eventuais na Assembleia para expulsá-los da cidade, né? Então, como que tem certas coisas, ela vai percorrendo séculos e séculos, né? E como é o desafio do conhecimento, né? Como é bom pena que a gente só vive uma vida, viu? Para tentar ter tantas respostas. Eu queria agradecer muito a você, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, e um papo muito agradável com você, mais uma vez. Um grande abraço, pá. Grande abraço. Valeu, um grande abraço, então. Até mais, até a próxima, galera.